Êxodo capítulo 12. Essa semana eu recebi o convite, do Thales, pastor Thales é o nosso missionário lá na Inglaterra, entre os muçulmanos, e mês que vem ele está casando e ele convida toda a igreja para ir lá para a Inglaterra para o casamento dele, tá, gente? Não, você tem que levar a passagem e levar o presente, né? É bênção do Senhor, né? Êxodo capítulo 12. Queridos, hoje esse final de semana nós celebramos a Páscoa. A Páscoa é um momento extremamente importante, a festa mais importante para nós, os cristãos. Para nós o mais importante não é o nascimento, para nós o mais importante é a morte e ressurreição de Jesus. Porque se Jesus tivesse nascido e não tivesse pago o preço, como nós cantamos aqui, tudo seria em vão. Mas porque ele viveu na terra, ele se tornou homem, ele se esvaziou, se tornou homem para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Isso foi a maior prova de amor que pode haver. Deus se encarnou, se tornou homem e morreu na cruz por nós. Mas quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver que há um paralelo entre o que acontece lá no Velho Testamento e o que acontece no Novo Testamento. As festas de Israel, elas marcam muito forte o calendário de Deus. As festas em Israel são a prova de que Deus está trabalhando na terra. E queridos, Jesus ele nasceu na Páscoa, ressuscitou no dia das primícias e o Espírito Santo desceu em Pentecostes. E possivelmente Jesus nasceu na festa de Tabernáculos. Então todas as festas importantes, e tem outras festas das bandeiras, mas cada festa marca o calendário do céu aqui na terra. E nós vamos lá para Êxodo 12 entender o significado da Páscoa. Porque às vezes tem gente que pensa que Páscoa é o coelhinho de chocolate, o ovo de chocolate. Querido, chocolate pode ser bênção e maldição, Você comer demais faz mal, Mas se você comer a dose certa, é remédio. Então, não vamos ficar no coelho e no ovo, vamos entender o que a Bíblia fala sobre a Páscoa. Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Queridos, vamos parar para começar. Deus aqui, Ele está dizendo como deveria ser a Páscoa. Deus, Ele começou processo de libertação do povo, e quando o povo estava ainda no Egito, Deus preparou tudo para que o povo fosse liberto.
E a Bíblia diz, depois nós vamos falar um pouco sobre as 10 pragas. Cada praga estava relacionado a um Deus. Porque Deus, ele disse aqui no texto, né, que ele envergonharia, que ele destruiria todos os deuses do Egito. Haviam deuses que precisavam cair. E queridos, quando nós olhamos, né, para a palavra de Deus, às vezes nós vemos na nossa vida, né, que existem deuses. É o peso do cativeiro, né? Quando nós estamos cativos ao inimigo, a vida se torna opressão, escuridão emocional, depressão, escuridão espiritual, dor emocional, ciclos de dívida e deuses milenares de impérios caídos. Isso é opressão. E o povo de Israel, eles saem do Egito, e a Bíblia diz que em certa ocasião eles começaram a ter saudade da comida do Egito. Gente, eles eram escravos, e como escravos a comida era a base de cebola e alho, porque a maioria da carne era sobra, né? Eles não comiam as carnes nobres. E imagina, você comer muito alho, muita cebola, você transpira cebola e alho, não é verdade? Eles estavam com saudade do cheiro do Egito. Às vezes a pessoa está com saudade lá da vida de pecado. Nossa, por isso que eu não gosto quando a gente está conversando com, às vezes a pessoa participou lá na vida de tanta coisa errada, né? Eu, graças a Deus, eu nasci na quinta para sexta da Páscoa, ou seja, nessa Páscoa casou o meu nascimento com a Páscoa. E eu nasci nessa época, alguns anos atrás, da quinta para sexta, e no domingo, segundo a minha mãe, eu já estava na igreja, porque a igreja ficava no terreno, era em frente, e minha mãe pensou, se eu não for, vai todo mundo vir aqui. Então ela já levou eu para a igreja, e dali eu nunca saí. Mas às vezes a gente senta com pessoas que experimentaram uma vida muito mundana, e às vezes tem gente que fica com saudosismo, né? Nossa, bebia muito, fazia isso. Mas não temos que ter saudade da vida do passado, nós temos que nos alegrar com o novo de Deus. E queridos, quando Deus chama o povo para sair do Egito, nós encontramos aqui essa transição. Deus diz para o povo o seguinte: olha, tem que haver um reset, um mindset, ou seja, tem que resetar o antigo. Aquilo que você acreditava tem que mudar. As velhas amizades e o velho fermento tem que ficar para trás, porque novos começos exigem terminações claras para viver o novo e encerrar o velho. E aí, queridos, voltando, né, para o texto, quando Deus fala sobre destruir todos os deuses do Egito, e eu coloquei aqui coloquei acho que 8 deuses. Primeiro, Deus, ele manda, a primeira praga, né, foi a água transformada em sangue. Aqui Deus dá um golpe contra o deus Rapi, que era o protetor do Nilo. O Nilo, há uma frase, né, no Egito que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo, porque quando o Nilo subia nas enchentes, ele adubava as terras, e logo depois, quando abaixava, o povo plantava. E ali Deus, ele destrói o primeiro Deus sobre as águas, quando as águas se tornam em sangue. A segunda praga, invasão de rãs. Gente, se uma rã já deixa todo mundo agitado, agora imagina uma invasão de rãs. Tem a ver com a fertilidade. É a deusa Héquel, que simbolizava a fertilidade. Terceira praga, a invasão dos piolhos e das moscas. Havia um Deus, o Senhor das moscas, né, que era um Deus também, e Deus também destrói esse Senhor, porque as pessoas elas tinham o costume seguinte: precisamos de água, vamos clamar pelo Deus do Nilo. Precisamos que os piolhos cessem. Eu li uma vez uma história, o historiador falando que no Egito o costume era raspar a cabeça justamente por causa de piolho. Era uma infestação só que tinha de piolho. Então, quando tudo isso acontecia, havia um Deus para proteger. E Deus começou a derrubar todos esses deuses. A quinta praga, a peste dos animais. O deus Amon,
que simbolizava um carneiro sagrado. A sexta praga, úlceras, foi um duro golpe, né, contra o deus Tifão, que era o protetor contra as feridas. Você imagina, o pessoal começou a ficar cheio de pus e começou a clamar para Tifão, o Tifão não fazia nada. Deus foi quebrando Deus por Deus, um por um. Praga da saraiva, quando Deus manda, né, os gafanhotos, os serafes e ísis, protetor da lavoura e da vegetação. Nona praga, as trevas que encobriam o Egito inteiro. E é interessante que essa treva de 3 dias, o deus do sol era Amon-Ra, e o faraó era o filho de Amon-Ra. Aí o pessoal começou tudo escuro, né? Ô Amon-Ra, manda o sol. E Amon-Ra não pôde fazer nada, porque o Deus dos deuses estava no controle de todas as coisas. Deus, ele poderia ter feito um milagre só e tirado o povo, mas Deus, ele queria, além de executar juízo, ele queria mostrar que ele é Deus e ele tem poder sobre todas as coisas, que ele pode todas as coisas, não importa o que está nos bloqueando, o que está nos sufocando, mas há um poder sobrenatural no nome de Jesus. É um nome que, como nós vamos ver aqui, um nome que traz todas as respostas que nós precisamos. E aí a 10ª praga, é onde nós vamos parar um pouco hoje, foi a morte dos primogênitos. Gente, o Egito dominava, aquela época, praticamente a terra conhecida. Era um império, com um exército muito grande. E o que acontece? Quando você perde o primogênito, você perde a sucessão. Sucesso só é sucesso se tiver sucessor. E no Egito, o Egito apagou, porque todos os primogênitos morreram. Agora você imagina, aquele país pujante, um país poderoso, agora não tinha sucessor. E nós vemos países igual, por exemplo, o continente europeu, que foram que dominaram o mundo, né? Hoje apagou, a Europa apagou. Por quê? Porque uma geração não conseguiu passar para outra geração essa pujança de dominar, de conquistar. Então, quando Deus manda essa praga, ele justamente estava ali mostrando, olha, e é interessante que ele diz o seguinte: só na terra de Gozém, onde houver o sangue no umbral da porta. Ele disse bem claramente, olha, vocês vão matar o cordeiro sem defeito, sem mácula, vocês vão matar, e vocês vão pegar todo o sangue, vocês vão passar nos umbrais da porta, na lateral, sobre a porta, vocês vão passar. Porque, meu irmão, há um sangue sobre a vida de quem está do seu lado, do seu irmão. Não tem sangue? Você não vê, mas o diabo vê. É espiritual. Os demônios veem o sangue sobre a vida das pessoas. Essa semana eu estava contando alguns testemunhos que nós já tivemos nesses anos de ministério, e eu lembro de uma irmã, que foi nossa ovelha em Cachoeiro, e ela foi ganha, né, num culto, numa casa, e ela era uma mãe de santo, e mãe de santo é minha mãe, né, que eu que sou mãe, eu que sou santo, né, mãe? Mas ela era uma mãe de santo, e ela já tinha aberto vários centros desse tipo de trabalho, e essa mulher, ela se converteu, ela entrou no culto, a gente estava fazendo um culto numa laje, Vanusa estava tocando, e era do lado de onde ela tinha um terreiro, e eu não conhecia, era pastor novo ali naquele lugar, e na hora que eu fiz um apelo, aquela mulher foi na frente aceitando Jesus, e o pessoal ficou tudo assustado, né? Ai, ela se converteu, para mim estava normal. E aquela mulher foi para a igreja, e um dos testemunhos que ela me deu uma vez, ela falou o seguinte: pastor, eu achava que eu estava servindo a Deus, eu achava. E eu fazia alguns trabalhos às vezes, né, porque a gente achava que isso fazia parte do que Deus manda para nós. E diz ela que ela estava fazendo um trabalho para a sobrinha dela, onde foi o culto, né, para que a sobrinha dela mudasse dali. E ela fazia 3 tipos de trabalho, cada trabalho tinha um nível, né, e eu descobri que até defunto eles tiravam um pedaço no cemitério para fazer trabalho. Mas nesse caso ela não chegou a fazer isso. E diz ela que já tinha feito 2 níveis de trabalho. E a entidade falou para ela o seguinte: olha, essa daí não tem jeito não.
essa daí, ela serve a Deus. E ali ela falou, ué, mas eu não estou servindo a Deus? Foi aí que ela começou a procurar o verdadeiro Salvador, aquele que realmente nos salva e que tem a chave da vitória. Porque, queridos, se você tem o sangue passado sobre a sua casa, o diabo não toca. Já vi casos, essa irmã, ela contando, falou, pastor, em certa ocasião, eu contratei, né, que eles contratavam os coveiros para tirar corpos de até 7 dias para fazer os trabalhos, tirar pedaços, né? E diz ela que tinha casos que o coveiro não conseguia, porque quando chegava naquela sepultura não conseguia. E aí vai ver a história, era sepultura de crente. Até morto, o sangue de Jesus nos protege. Isso é incrível, como o sangue de Jesus, ele tem poder para fazer todas as coisas. E aí, queridos, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele morre na hora 9, que era às 3 da tarde. Numa sexta-feira, Jesus, ele é levado até a cruz, e às 3 da tarde, Jesus morre. E nada na Bíblia está por acaso. A Bíblia fala que ele morre na hora 9, ou seja, às 3 horas. E Flávio Josefo, um grande historiador, ele diz que nesse exato momento, na hora 9, às 3 da tarde, na Páscoa, o cordeiro era sacrificado. Ou seja, a Bíblia é clara e mostra ali, o cordeiro substituto morreu na mesma hora que morria o cordeiro, justamente para mostrar o poder que há no nome do nosso Deus, o poder, e que Ele preparou tudo, queridos, para que eu e você, para que nós tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância. E Jesus, Ele, se a gente fizer um mapeamento, né, tipológico, né, trazendo para a realidade, ou seja, no ano 33, a terra mudou, a terra foi transformada. Tudo que o povo fazia no Velho Testamento, o bode expiatório, né? Eles colocavam a culpa, todos botavam a mão, o pecado, sobre o bode, e esse bode era mandado para fora do acampamento, e Jesus, ele carrega publicamente o pecado para fora do acampamento. E esses dias eu estava pensando, por que Jesus aceitou, pediu para ser batizado? Quando Jesus chega até o Jordão, João diz para ele, eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus, ele diz, tem que cumprir tudo o que diz a Escritura. Porque João, ele estava batizando as pessoas para o arrependimento. As pessoas chegavam e falavam assim, eu matei. João, batizava. Eu tenho roubado muito, batizava. Eu estou adulterando. Aí Jesus, naquela água, Jesus entra, sem pecado nenhum, mas para receber as nossas culpas, ele se batiza, ele é batizado. Cordeiro sem defeito, Jesus, o justo que morre pelo injusto. Jesus foi o cordeiro perfeito, o justo que morreu pelo injusto. Ele morre por mim e por você. E queridos, era assim que acontecia, o cordeiro sem defeito, primogênito, ele era levado e sacrificado. Propiciatório, né, no templo, onde eram oferecidos todo o sacrifício, relasteron, no grego, é onde a cruz, simboliza a cruz. A cruz foi um para-raio para a humanidade. Todo o pecado, toda a prostituição, toda a ira, todo o domínio, foi tudo jogado sobre a cruz. Jesus, ele se tornou um para-raio, ele recebe tudo. Ele recebe tudo, os nossos pecados, as nossas iniquidades, tudo Jesus recebe. E queridos, justamente para mostrar que o Antigo Testamento não é o destino, o Antigo Testamento é a planta arquitetônica que apontava diretamente para o Calvário. E aqui nós vamos para o que a palavra de Deus diz, quando Jesus, ele está para morrer lá na cruz, nos últimos momentos, na hora 9, Jesus, ele diz, está consumado. Queridos, essa palavra de Jesus, ela é fantástica, porque a salvação, ela não depende nada das nossas obras. Você não faz nada para ser salvo. Eu até contei uma história de manhã, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, amém? O que é mais do que vencedor?
É mais do que vencedor, né? Imagine, para simbolizar, para você entender, imagine uma mulher casada com um pugilista. E esse pugilista desafia um gigante. O cara mata todo mundo. E ele desafia, ele vai lá. Primeiro round, apanha. Segundo round, apanha. Terceiro, apanha. Quarto, quinto, 10. No 15º round, o cara está todo arrebentado. Mas ele derruba o gigante. Mata o gigante. Aí ele ganha um cheque de 30 milhões. Aí ele chega em casa, a mulher olha para ele e fala: meu bem, o que aconteceu? Passou um trem em cima de você? Cadê o cheque? Ela recebeu o cheque sem ter lutado. Ele passou por todo o sofrimento, foi arrebentado, mas ela recebeu o cheque. Ela é mais do que vencedora. E em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O general romano, Roma foi um império, e quando Paulo está escrevendo aqui, Paulo está falando justamente o que Roma fazia. Roma conquistava um povo e eles levavam para a capital os principais soldados generais, despidos, marchando acorrentados, e o exército romano atrás, marchando, e o povo aplaudindo. A Bíblia diz que Jesus, ele faz isso, ele despojou todos os principados, as potestades, ele pega todos os demônios, ele leva até os céus e expõe publicamente, os humilha publicamente. Sabe por que Jesus faz isso? Para que eu e você, para que nós entendamos que nós somos mais do que vencedores, que o diabo não pode te tocar, que o diabo não pode tocar na sua casa, na sua família, nos seus bens, mas ele vai fazer isso se você não acreditar no nome de Jesus. Se você for daqueles que, será? Pior coisa é quando a gente fala, será? Porque, queridos, nós temos que declarar a vitória pelo sangue de Jesus. Apocalipse 12, 13 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus. Há um poder tão grande no sangue de Jesus que a terra treme. Antigamente a gente cantava aquele cântico, né? Ah, poder, força sem igual. Oh, dá para cantar no louvor, tá? Eu vou juntar junto com o pastor Jonathan, vou cantar também. Só no sangue de Jesus. Eu lembro, eu era criança, eu nunca esqueço disso. Primeira igreja Batista de Goiabeiras, nossa família foi uma das que começou a igreja ali, e a gente estava, eu era criança, eu estava sentado na cadeira, e um homem chegou na porta, endemoniado, e o pastor Carlos Rubens, ele está lá cantando, ah, poder, força sem igual, e o cara caiu endemoniado na hora, não precisou ninguém botar a mão, o diabo saiu, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E Jesus, quando ele morre na cruz, ele tetelestai, ele diz, está totalmente pago. Porque quando Deus olha para mim e para você, ele não vê os nossos pecados, ele vê o sangue de Jesus. Porque, queridos, eu e você, nós não conseguimos. Se for olhar para mim, eu não consigo. Mas Jesus conseguiu. Se for olhar para as minhas obras, por isso é que nós não somos salvos pelas obras. Porque se nós fôssemos salvos pelas obras, nós jamais alcançaríamos a salvação. Tetelestai, já está consumado. E aí, queridos, a gente está fazendo uma anamnese. A anamnese é justamente um cheque, né? Relembrar tudo isso. É uma proclamação. O arauto romano, né? Na época de Jesus, havia um emissário de César, Augusto, e esse arauto, ele chegava nas cidades e ele falava, né, publicamente, olha, conquistamos tal império, conquistamos isso, nosso império está pujante, nós estamos vencedores. O arauto nunca lutava, mas ele só informava que o inimigo perdeu. Eu e você, nós somos arautos do Evangelho, nós só informamos que está consumado. Queridos, o mundo precisa ouvir
que a conta foi paga. Fala para o irmão que está do seu lado, a conta foi paga. E na Páscoa, nós fazemos essa anamnese. Nós informamos aos demônios e potestades: tomem seu lugar de derrota, o rei venceu. Você não vai mais brincar na minha casa, na minha família, você não vai destruir meu casamento, você não vai destruir minhas finanças, porque você já é um derrotado, porque Jesus venceu na cruz, e nós somos arautos para proclamar as vitórias em nome de Jesus. Aleluia! E aí, queridos, vem algo fantástico, em João, no capítulo 3, no versículo 16, isso. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando Jesus veio, Ele era o único Filho de Deus. E Romanos, capítulo 8, diz que Jesus é o primogênito. Você está entendendo? Deixa eu repetir que você não entendeu. Vamos voltar aqui para a posição, né? João 3,16, quando Jesus chega, a Bíblia diz que Ele é o primogênito. O que é primogênito? Unigênito. O que é unigênito? Filho único. Filho único. Isso aí. Romanos 8, após a morte de Jesus, Paulo proclamando o Evangelho, ele diz que Jesus é o primogênito de uma nova espécie. Queridos, Ele é o irmão mais velho. Jesus não veio formar uma religião, Ele não veio criar uma igreja, Ele veio fazer uma família. Nós somos filhos de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Porque, gente, isso faz todo o diferencial na sua vida. Porque a Bíblia diz, lá em João, no capítulo 1, que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, filho de Deus não anda, desfila, né? Você é filho do Rei dos Reis, você é filho do Senhor dos Senhores, né? Você não anda de cabeça baixa, estou fraco, estou não sei o que. Não, você anda... Eu sou mais do que vencedor. Nenhuma acusação há contra mim, porque eu sou escolhido de Deus. Eu sou vencedor. Nós tomamos posse da nossa identidade. Nós não andamos de cabeça baixa, deprimidos, chorosos, porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos quem é o Senhor, o Rei dos Reis. Nós somos filhos dele. Como eu disse, a igreja, a eclésia, não é uma nova religião, é uma nova versão da raça humana, sem o DNA do cativeiro. Nós somos libertos dos pensamentos, somos libertos da culpa, do medo, somos libertos das doenças, nós somos libertos e nós tomamos posse daquilo que Jesus conquistou na cruz. Aleluia! Amém? E aí na nova criação, nós vemos o que é o homem sem Jesus: maledicência, fofoca, malícia disfarçada, trauma, culpa, falta de perdão. O homem que está lá preso ao Egito, aquele antigo, é um homem que não perdoa. Quantas pessoas vivem uma vida de derrota porque não conseguem perdoar? Quantos casamentos não vão para frente porque não há perdão? E, queridos, o papel de Jesus foi trazer o perdão para os nossos pecados. Colossenses diz que Ele nos traz para a mesma posição antes da queda. Deus criou o homem lá no Jardim do Éden. O homem caiu, o homem pecou, e agora Jesus, Ele resgata a posição de Adão. A posição de filho, de criação de Deus, amado de Deus, onde todas as coisas Deus nos dá, onde tudo Ele declara para nós. Nova criação, nós temos imunidade contra a maldição da lei, uma justiça incontestável. Não importa o que você fez, o que importa é o que Jesus fez. Jesus, Ele não olha a quantidade de pecados que você tem, Ele olha se você o recebeu. Se você o recebeu, Ele lhe dá poder para ser feito filho de Deus. E, queridos, a cada dia nós nos tornamos homens novos, pessoas novas. A Bíblia diz que nós seremos transformados. Se você nasceu feio, há uma esperança para você, tá? Nós seremos transformados. Seremos transformados. Bem que o feio
Feio é relativo, né? Feio para um é bonito para o outro, né? Então, mas nós seremos transformados à imagem dele. E aí, queridos, para que eu e você nós possamos entender isso e ouvir a voz de Deus, a primeira coisa, nós temos que desligar os ruídos. Há muito ruído ao nosso redor, muitas vozes, muitas crenças, muita religiosidade. Nós temos que desligar isso. Nós temos que calar as vozes do trauma, do pânico. E para isso, a oração é uma ferramenta fantástica. Oração, nós pensamos que é ficar falando com Deus. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou... Queridos, domingo passado eu falei sobre o Salmo 144, eu falei sobre o louvor como arma de guerra. Tem uma música da Ludmilla fantástica, né? Vou cantar não, porque senão vou estragar a música dela, né? Mas adoração é uma arma de guerra. Quando Davi foi escolher os cantores, ele foi no exército, pediu aos generais nomes de homens para serem cantores, porque adorar é guerrear. Quando Josafá foi para a guerra, a primeira coisa que ele fez foi adorar. E às vezes nós estamos num ambiente de depressão, e queridos, hoje nós vivemos a internet. Se você for acompanhar todo o vídeo da internet, você fica doido, porque existem os alarmistas, aqueles que semeiam o caos. Aí você está ouvindo o cara, aí o cara fala, não, porque vai vir uma bomba atômica, vai vir não sei, você, bomba atômica, nossa, nós vivemos o tempo disso, e isso entra no nosso coração, nos traz ansiedade, depressão, mas em tempo de guerra, nós temos que adorar. Em tempo de guerra, nós temos que exaltar o nome do Senhor. No meio da batalha, nós adoramos o Senhor. E você quer ouvir a voz de Deus? Fique em silêncio. Entra no teu quarto, fique em silêncio. Oração silenciosa, você devagarzinho, o Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo. E queridos, ele vai demorar 1 hora, meia hora. Não sei como você está com ele. Talvez ele demore 2 dias, 3 dias, mas ele vai falar. E todas as vezes que eu não sintonizei a voz de Deus e eu fiz o que eu achava, deu errado. Agora as melhores conquistas foi quando eu ouvi a voz de Deus. E isso traz para nós uma certeza, é um testemunho interior daquilo que Deus tem para nós. E queridos, há uma escala de maturidade, que nós nos tornamos filhos, somos adotados. E quando nós nascemos de novo, nós somos bebês. João 1, acho que é versículo 12, diz que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos ali são recém-nascidos. Um recém-nascido não come comida sólida. Paulo falou sobre isso. O recém-nascido nem se limpa, né? O pai e a mãe tem que limpar. O recém-nascido não anda, tem que ser carregado. Infelizmente nós vemos às vezes na vida da igreja pessoas que já têm 10 anos que frequentam a igreja e são recém-nascidos. A gente tem que ficar carregando, né? Tem que ficar dando papinha na boca. Tem que falar, perdoa meu filho. Você tem que perdoar. Gente, essa linguagem é para recém-nascido. Porque o Ruios, filho maduro, ele não se ofende. Ninguém ofende ele. É inofendível. Existe essa palavra, né? Inofendível. Eu não sei se existe, né? Mas a ofensa não te pega. E nós vemos às vezes as pessoas vivendo uma vida de tristeza, uma vida de adolescente carnal, né? Que é guiado pelas emoções. Ao culto hoje, louvor hoje falou comigo, a palavra falou comigo, a pessoa vive pela emoção. E as igrejas têm que fazer de tudo para que haja emoção no culto. Luzes, parede, tem que fazer um monte de coisa para que as pessoas sejam tocadas, emocionadas. Isso é adolescente. E adolescente é assim, né? O adolescente, ele quer sempre novidade, ele quer algo diferente. O adolescente não fica quieto num lugar, né? Ele sempre quer algo diferente. O adolescente, ele não tem compromisso com o oikos, a casa. Ele não tem compromisso. Agora, aquilo que Deus quer de nós
é que sejamos filhos maduros, que se submetem a circunstâncias terríveis, estão sobre a promessa de Deus, são guiados cirurgicamente pelo Espírito Santo, vivem por fé e não por vista. Amém? E aí, queridos, estamos caminhando para encerrar, para participarmos da ceia. Hoje há uma guerra acontecendo lá no Oriente Médio. Israel é um país menor do que o Espírito Santo. Acho que é 80 vezes menor do que o Irã. E eles conseguiram subjugar o Irã. Nenhum caça de Israel foi derrubado até agora. Eles conseguiram. E é algo incrível como aquele povo é resiliente. E há algo sobre a vida deles. Há uma promessa de Deus sobre a vida deles. Mas o povo de Israel, eles querem reconstruir o templo. No local onde foi construído o templo de Salomão e logo depois ele foi destruído, Herodes construiu o templo de novo. Naquele lugar, no ano 70, o templo foi destruído. E todo judeu sonha com a restauração do templo. Porque lá eles vão oferecer sacrifício. Desde o ano 70 não se oferece sacrifício em Israel. Eles estão com muita vontade. Um judeu falou comigo que no dia que o templo foi inaugurado, serão 23 mil bois sendo levados ao sacrifício. Eu falei, rapaz, é muito boi. Pois é. Será a inauguração do templo. E o sonho deles é reconstruir o templo. Mas sabe o que acontece? No mesmo lugar onde estava o templo, no ano 600, um camarada chamado Mohamed, segundo a tradição do islamismo, naquele lugar ele sobe para o céu. Aí o que os caras fizeram? Uma mesquita, o Domo da Rocha, mesquita de Omar. E aí o judeu quer destruir a mesquita para construir o templo. Os cristãos ficam no meio disso tudo, né? Jerusalém é considerada uma cidade referência para o cristianismo. E por causa de uma área tão pequena, o mundo todo entrou em guerra. Mas é uma ilusão, queridos, porque no ano 33 o sacrifício definitivo, ele aconteceu. No ano 33, quando Jesus morre, tetelestai, está consumado, a obra foi concluída. E aí o que Jesus diz? Nós somos o santuário de Deus. A Bíblia diz em João que Deus não busca templos, Ele busca adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. O rio vai fluir de você, a bênção vai fluir de você, o rio sobre a sua casa, a bênção sobre a sua família vai fluir da sua vida. Queridos, não é de um templo, não é deste lugar, mas é da sua vida que vai haver transformação na sua casa, na sua família, aonde você mora, porque a partir de você, o rio de Deus vai fluir, como diz em Ezequiel, é uma promessa para hoje, e você pode transformar a sua casa em um pedaço do céu, você pode trazer o céu para a sua família, é só você declarar que você é o verdadeiro templo de adoração, e o verdadeiro templo de adoração não pode ser contaminado. Queridos, nós temos que procurar viver uma vida que agrade ao Senhor, nós temos que procurar viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. E aí, queridos, para a gente caminhar, para fechar, a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar. É interessante que problema do cabo aqui, gente. Jesus, ele ressuscitou. Por que Jesus fez isso? Ele foi o primeiro, ele é a primícia, ele foi o primeiro, o primogênito. Então tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. Fala com quem está do seu lado aí, ó. O que aconteceu com Jesus vai acontecer com você. Sabe por quê? Se ele não ressuscita, para mim e para você, a morte seria o ponto final. Mas a Bíblia diz que tragada foi a morte. A morte foi derrotada. Ela foi derrotada. Quando Jesus ressuscita, Ele está dizendo para mim e para você, um dia nos encontraremos nos céus. Você vai ressuscitar, seu corpo vai ser transformado. A promessa não é apenas escapar da terra. E algo interessante, quando Deus diz para o povo, olha, vocês vão sair do Egito,
E ele fala que a Páscoa seria uma comemoração perpétua. Ele fala, vocês vão sair do Egito, não levem nada velho. Eles não saíram carregando cama, não saíram carregando colchão, não saíram carregando panela. Você sabe por quê? Porque quando eles começaram a sair do Egito, Deus tocou no coração dos egípcios, e eles começaram a dar ouro, vestimenta, dar pedras preciosas, dar riquezas. Se eles estivessem carregando tanto entulho, tanta coisa velha, o novo não chegaria. Tem gente que não recebe o novo de Deus, porque o coração está entulhado de coisa velha, está carregado de coisa do passado. Ah, me fizeram isso, fizeram aquilo comigo, ah, eu sou assim por causa disso. Existe aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim. Meu irmão, quando Jesus toca em você, você é totalmente transformado. O povo de Israel, quando eles vão para a terra prometida, Deus diz para eles o seguinte: vocês vão ocupar uma terra que vocês não cavaram poços. Vocês irão morar numa terra, em casas que vocês não construíram. Vocês irão colher uvas de parreiras que vocês não plantaram. Coisa fantástica, né? Deus fez tudo. Ele fez para mim e para você. Nós vamos desfrutar o melhor de Deus. Isso não é evangelho da prosperidade, porque a prosperidade, queridos, está na Bíblia. Abraão era muitíssimo rico. Todos os homens de Deus eram muitíssimos ricos. E é o que Deus quer fazer para nós, trazer as riquezas dessa terra para que nós venhamos a proclamar o nome de Jesus como arautos. Nós teremos um corpo transformado, semelhantes ao corpo de Cristo. E para a gente encerrar, eu queria que você ficasse de pé. Há um decreto da travessia. O escrito da minha dívida está rasgado, tetelestai. Não há mais culpa. A opressão perdeu a jurisdição sobre a minha casa perante o sangue. O ciclo de trauma, de dor e cativeiro financeiro foi rompido hoje. Eu não sou um adepto de uma religião, eu sou uma nova criação de Deus. E eu queria que você repetisse isso, com convicção. Vamos lá? O escrito da minha... Espera aí, gente, espera aí que só a Vanusa está falando. Vamos lá, hein? Vanusa e o pastor Ricardo, vamos lá. 1, 2, 3. O escrito da minha dívida está rasgado. Tetelestai. A opressão perdeu a jurisdição sobre a minha casa perante o sangue. O ciclo de trauma, dor e cativeiro financeiro foi rompido hoje. Eu sou uma nova criação de Deus. Queridos, deixe a Páscoa, a passagem, né? E verá o poder da ressurreição sobre a sua casa, sobre a família.